Salmo de número 91, versículo de número 1, diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro, e sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caíam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Palavra do Senhor Deus. Salmo 91, com certeza o salmo mais conhecido da Bíblia Sagrada. O Salmo 91, ele é conhecido pelos protestantes, ele é conhecido pelos católicos, ele é conhecido até pelos espíritas e até pelas pessoas que não praticam nenhuma religião, já ouviram falar do Salmo 91. O Salmo 91 é um salmo tão famoso que até o diabo, quando foi tentar Jesus, usou o Salmo 91 quando pediu para que Jesus se lançasse do alto do monte e diz, do pináculo do templo, e diz a palavra que o diabo diz o seguinte: olha, está escrito que a seus anjos dará ordem para que ele, a teu respeito, para que ele te pegue e não deixe que você caia no chão. Então você vê que é um salmo muito conhecido. É um salmo, sem dúvida nenhuma, o mais conhecido. Porque é um salmo de promessas, onde há inúmeras promessas do Criador para com a criatura. E quem é que não gosta de ouvir promessas boas? Todas as pessoas gostam de ouvir promessas boas, porque é um salmo de promessas. E a partir do momento que o texto sagrado diz algo, nós podemos acreditar e descansar. Porque você vê que o Salmo 91, ele está no Antigo Testamento. É tão real que no Novo Testamento nós vemos Satanás usando este salmo para com Jesus, e Jesus também conhecia esse salmo. Agora, onde é que está o grande problema do Salmo 91? Na verdade, o problema não está no salmo, está no entendimento nosso.
Onde é que está o grande problema? Na grande maioria das vezes, se você for na casa das pessoas, ou em hotéis, pousadas, vai ter uma Bíblia lá aberta. Isso é comum as pessoas fazerem isso. Elas deixam uma Bíblia aberta no Salmo 91. Porque são promessas sobrenaturais, promessa de livramento, de proteção, e quem não quer ouvir isso? Então, muitas pessoas deixam a Bíblia aberta no Salmo 91, na intenção de atrair essas promessas e isso e aquilo. Só que existe um grande problema no Salmo 91, da nossa parte, de como nós interpretamos esse salmo. Porque se nós formos pegar o início do salmo, Salmo 91, versículo de número 1, o versículo de número 1 é a chave de todos os versículos, de todas as promessas. Há inúmeras promessas aqui, de livramento, de proteção. Porém, o versículo número 1 é a chave de tudo. E olha o que diz o versículo número 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Acabou. Então você vê que tudo que é dito do versículo 2 até o versículo 16 está ligado ao versículo 1. Então, o salmo, essas promessas de Deus do Salmo 91 é destinado a um grupo específico de pessoas. Não são para todos os seres humanos. É destinado somente para um grupo específico. Qual é esse grupo específico? Qual é esse grupo específico? Olha o que diz a palavra de Deus. O que habita no esconderijo do Altíssimo é somente para quem habita no esconderijo do Altíssimo, somente para essas pessoas. Somente para quem está em aliança com Deus. É somente para quem colocou a sua vida no altar de Deus. É somente para quem abriu mão da sua vida aqui nessa terra para servir a Deus. É somente para quem abriu mão dos seus sonhos aqui nesta terra para viver os sonhos de Deus. É somente para quem abriu mão dos seus planos aqui nessa terra para viver os planos de Deus. Esse salmo é somente para essas pessoas. E se a minha pessoa e a sua pessoa não compreender isso, nós vamos nos tornar pessoas religiosas. De nada adianta nós lermos essas promessas se nós não estivermos de acordo com o versículo 1. Se nós não estivermos habitando no esconderijo do Altíssimo, se nós não estivermos ligados com Ele, de nada adianta. Entenda? É mais ou menos assim. Suponhamos que exista uma empresa e essa empresa ela paga um excelente salário, ela tem excelentes benefícios. Olha, ela tem uma série de benefícios. Ela é a melhor empresa do Brasil. Vamos colocar que ela é a melhor empresa do Brasil. E do mundo. Vamos colocar que ela é a melhor empresa do mundo. Ela tem o maior salário. Ela tem inúmeros benefícios e regalias. É o sonho de todo homem e mulher trabalhar nessa empresa. É o sonho, é a empresa top. Então, as pessoas conhecem o salário, sabem do valor, sabem dos benefícios, das regalias, todo mundo sabe. Porém, de nada adianta saber de tudo isso se o nosso nome não estiver no quadro de funcionário desta empresa, para que venhamos a receber os salários e benefícios. De nada adianta. Ou seja,
Se o nosso nome não estiver lá, no registro, se nós não estivermos lá picando o nosso cartão, trabalhando, de nada adianta nós termos o conhecimento que aquela empresa é a melhor empresa, que paga o melhor salário, que tem inúmeros benefícios e regalias. De nada adianta. Porque mesmo a gente conhecendo qual é a melhor empresa, se nós não fazemos parte daquele quadro de funcionários, vai chegar o dia do pagamento, o dia do vale, nós não vamos receber nada, nós só vamos ter conhecimento que existe uma empresa assim. E que existem algumas pessoas que estão lá, mas nós não estamos fazendo parte, porque nós não estamos lá. Então, o Salmo 91 é a mesma coisa. É a mesma coisa. É um salmo de promessas. Promessas maravilhosas. Quem que não quer receber a proteção do Altíssimo, como ele está dizendo aqui? São promessas sobrenaturais. Só se a pessoa não tiver juízo para falar, não, eu não quero isso para a minha vida, porque todo mundo quer. A prova mais clara é que se você for em inúmeras casas, você vai encontrar a Bíblia aberta no Salmo 91. A página está até amarela, empoeirada. Por quê? É 24 horas aberta. Hotel, pousada, muitos deixam lá a Bíblia aberta no Salmo 91. E tem muitos crentes também que fazem isso, viu? Deixa a Bíblia aberta lá na estante, no Salmo 91. Na cabeceira da cama, no Salmo 91. Outros pegam o Salmo 91 e colam na porta. Porque são promessas maravilhosas. Maravilhosas. Todo ser humano que raciocina diz, não, eu quero isso para mim. É algo bom. Agora, o que nós temos que entender é o seguinte. Não é para todos. Não é para todos. O Salmo 91 é para um grupo específico de pessoas. E se nós não nos encaixarmos nesse grupo específico, de nada adianta nós sabermos que ele existe. Nós podemos decorar ele na nossa mente. Mas se eu e você não estivermos de acordo com o versículo de número 1, todos os demais versículos, até o 16, não é para mim, não é para você. Só vai ser para mim e para você o dia que nós tivermos certeza, não, nós estamos de acordo com o versículo 1. O dia que diz, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. O dia que nós tivermos a convicção, olha, nós estamos no esconderijo do Altíssimo, estamos descansando à sombra do Onipotente, estamos ligados com Deus. Aí nós podemos ter a plena certeza e confiança, olha, então essas promessas são para mim e são para você. Mas para isso, meu amigo e minha amiga, nós temos que estar em aliança com Ele. É somente para quem está em aliança. E muitas pessoas, talvez, muitos pregadores, não mostram isso. Simplesmente eles abrem o texto sagrado e mostram a promessa de Deus. Olha, o Senhor Deus está dizendo aqui que Ele vai abençoar. Glória a Deus, aleluia. Todo mundo bate palma, fica feliz. Pega o texto sem o contexto, versículo isolado. Mas quando você vai estudar e ver aquela promessa, ela está ligada lá atrás a uma obediência. Então, vem todo um direcionamento. Olha, se você obedecer, se você fizer isso, aquilo, se você for por esse caminho, então eu vou te abençoar. Mas o que os pregadores e pregadoras, a grande maioria, faz? Eles pegam só a parte que fala que a pessoa vai ser abençoada e joga no ar. Olha, está escrito aqui, vai ser abençoado. Só que a parte que diz que a pessoa tem que estar em obediência, tem que estar andando de acordo com os princípios da palavra para que o Senhor Deus possa então abençoá-la, não é mostrado. Você sabe por que não é mostrado? Porque muitas pessoas desanimam. O ser humano é acostumado a ouvir coisas boas. O ser humano só quer ouvir coisas boas. Quem é que não quer ouvir coisas boas? Todo mundo quer ouvir coisas boas. Porém, quando se diz, olha, você vai
receber isso de Deus. A pessoa fica feliz. Mas se você disser, porém, antes que você receba isso de Deus, você tem que fazer isso e isso e isso para depois receber. Um exemplo. A pessoa já desanima na hora disso. Não, é muito sacrificante, é muita coisa. Então, meu amigo e minha amiga, o nosso objetivo não é desanimar você. O nosso objetivo é abrir a sua mente para que você não seja uma pessoa religiosa, achando que se deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, essas promessas vão vir sobre a sua vida. Engano seu. Achando que se você ler esse Salmo 91, as promessas vão vir sobre você. Engano seu. Achando que se você decorar, repetir todo dia, as promessas vão vir sobre você. Engano seu. Como muitos pregadores por aí ensinam as pessoas a ficar lendo e relendo Deuteronômio 28, achando que vai atrair aquelas bênçãos. Engano seu. Engano seu, que isso atrai bênção. Engano seu. Não somos nós que corremos atrás da bênção, e sim a bênção é que corre atrás daquele que será abençoado por Deus. Porque todas as vezes que uma pessoa foi abençoada por Deus, Deus deu a ordem, a pessoa foi abençoada. Não é a pessoa que vai correr atrás da bênção, é a bênção que vai chegar até a pessoa. Então, se a gente não abrir mão da nossa vida aqui nessa terra, é abrir mão. É abrir mão. Você sabe o que significa ser cristão? Ser cristão significa ser parecido com Cristo. E ser parecido com Cristo, temos que andar como Cristo andou. O que Cristo ensinou? Olha, se você ama mais o seu pai e a sua mãe do que a mim, você não é digno de mim. Se você ama mais o seu filho ou a sua filha do que a mim, você não é digno de mim. Aquele que não tomar a sua cruz e me seguir não é digno de mim. Olha o que Jesus cobra dos seus seguidores. Ele cobra renúncia total aqui nessa terra. Ele diz, aquele que ganhar a sua vida, perderá. E aquele que perder a sua vida aqui nessa terra por amor de mim, ganhará. Ganhará o quê? Ganhará a salvação na alma. Ele está falando de abrir mão de viver aqui nessa terra de acordo com os nossos planos, nossos sonhos. É isso que ele está dizendo. Ele está mandando abrir mão da vida terrena, de acordo com os planos do mundo, a visão do mundo. É abrir mão dos nossos sonhos, de acordo com a nossa visão, dos nossos planos, de acordo com a nossa visão. É colocá-lo em primeiro lugar. É isso que ele cobra. E não pense você que isso é fácil, não. É por isso que nós não podemos viver uma religião dizendo, não, mas eu vou na igreja, eu sou de Deus. Quem diz que uma pessoa que vai na igreja é de Deus? Onde que a Bíblia diz que Jesus garantiu, se você for na igreja, você é meu? Onde é que Jesus garante isso? Jesus garante o seguinte, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aí quando você vai para os mandamentos de Jesus, você vai ver que é abrir mão da vida. Não tem meio termo com Jesus. Olha, Jesus, eu vou lá na igreja, eu vou te louvar. O que Jesus ganha com isso? Se desperte, meu amigo e minha amiga. Igreja é um barracão, pode ser um barracão novo, um barracão velho, pode ser forrada de ouro. De acordo com o texto sagrado, o Espírito de Deus não habita em igreja nenhuma. A concepção de igreja são os prédios, os monumentos, mas isso aí não é igreja, isso são prédios, monumentos. O Espírito de Deus não está dentro de nenhuma igreja. O Espírito de Deus vai habitar no templo que foi construído pelas mãos dele, o quê? O corpo do ser humano. O corpo do ser humano, seja homem, seja mulher, é templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo de Deus vai habitar onde? Dentro de corpos de homens e mulheres que renunciaram à vida aqui nessa terra. Assim como os profetas, os apóstolos e muitas pessoas renunciaram à sua vida aqui nessa terra para viver os planos de Deus. Essas pessoas vão andar com Deus e vão ter o Espírito de Deus. Isso é o que? É o templo de Deus. São seres humanos. Igreja, a palavra igreja significa reunião de pessoas. Quando você pega os textos sagrados, você vai ver a igreja na casa do fulano, a igreja na casa do Bertano. Você vê as cartas do apóstolo Paulo.
a igreja na casa do fulano. Aí você para entender o que significava isso. Havia uma reunião de pessoas na casa de alguém. Essa reunião era chamada de igreja. Então, igreja significa uma reunião de pessoas. Igreja não é o que nós vemos hoje, esses prédios, esses monumentos, pode ser folhado a ouro. Isso aí não é igreja, isso aí é prédio, construção, feita por mãos de homens e mulheres. Igreja é reunião de pessoas. A igreja pode ser numa casa, pode ser dentro de uma caverna, como era no princípio, ou pode ser também dentro de um barracão grande, coberto de ouro, não tem problema, pode ser também. A igreja é uma reunião de pessoas. E o fato de fazer parte de uma igreja não significa que a pessoa é de Deus. Não significa. A pessoa vai ser de Deus quando ela abrir mão da sua vida aqui nessa terra e andar como Cristo andou. Como Cristo disse, tome a sua cruz e me siga. Abra mão da sua vida e me siga. Abra mão dos seus planos e me siga. E quando a pessoa começa e sente que isso é pesado demais para ela, ele diz, aquele que colocou a mão no arado e olhou para trás, não é apto para o reino de Deus, não é digno de mim. Sentiu o que Jesus quer da gente? Ele não obriga ninguém a fazer isso. Mas ele diz, você quer vir até mim? Você quer andar comigo? Está disposto a abrir mão da sua vida? Está disposto a abrir mão dos seus sonhos, dos seus planos, para viver os meus sonhos, os meus planos que eu tenho para você? Está disposto, está disposta? Então se a pessoa diz não, é como aquele jovem rico, que chegou até Jesus e disse, bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Então Jesus disse, obedece os mandamentos? Jesus começou a citar alguns mandamentos, ele disse, obedeço desde da minha infância. Então Jesus disse, muito bom, ainda falta uma coisa, pega tudo que você tem, vende e dê aos pobres. Então aquele jovem rico disse, mas isso não. Ele saiu de cabeça baixa, triste. Por quê? O plano dele era de ser milionário, continuar sendo rico. Mas o plano de Jesus era qual para aquele jovem? Vendo o que você tem, dê aos pobres. Fique sem nada e venha atrás de mim. Esse é o meu plano que eu tenho para você. Está disposto? Está disposto a me seguir? Sem nenhum centavo no bolso? Está disposto, jovem? Olha o que Jesus propôs para aquele jovem. Essa é a minha condição, jovem. No seu caso, está disposto? Aquele jovem abaixou a cabeça e saiu triste. Jesus disse aí, está vendo? Está vendo? Chegou todo feliz, me chamando de bom mestre, dizendo que era de Deus, que obedecia os mandamentos. A hora que eu passei para ele a fórmula para me seguir, no caso específico dele, ele tinha que fazer aquilo. Não significa que todas as pessoas que têm posse têm que vender e dar para os pobres. Abraão tinha posse e não vendeu, não deu para ninguém. Então entenda, no caso daquele jovem, Jesus disse, no seu caso, venda tudo e dê para os pobres, aí você vem me seguir. Aquele jovem disse, não, isso não. Aquele jovem obedecia os mandamentos de Deus? Obedecia, porque Jesus não desmentiu ele. Porque se ele tivesse contado mentira para Jesus, que não estaria obedecendo aqueles mandamentos, se ele tivesse mentido, Jesus teria dito, mentira, você não está obedecendo coisíssima nenhuma, porque Jesus desmascarava as pessoas na cara. Jesus não desmentiu ele, porque ele falou a verdade. Realmente aquele jovem obedecia os mandamentos, os 10 mandamentos, mas mesmo assim não era homem de Deus. Mesmo assim não era. Então talvez você, meu amigo e minha amiga, é um dizimista, é um ofertante, é uma pessoa que jejua, é uma pessoa que ora, lê a Bíblia, isso e aquilo, cumpre alguns mandamentos. Mas talvez falta algo como aquele jovem, que é realmente abrir mão de tudo e colocar a sua vida no altar. Não significa que tem que vender todos os seus bens e dar para os pobres. Tem pessoa que não tem nenhum bem material, mas ela é apegada em algo aqui nessa terra. E esse algo acaba tomando o lugar de Jesus. Então, o que Jesus disse? Alguns o problema está no apego ao pai e à mãe, o outro problema está no apego ao filho, o outro problema está no apego ao dinheiro, o outro problema está no apego ao trabalho, o outro problema está no apego.
São apegos que as pessoas têm, que nós temos, porque somos seres humanos. Se esse apego, essas coisas, é mais forte do que o apego em Jesus, nós não somos dele. Simplesmente assim. Ou ele estará em primeiro na minha vida e na sua, e não estará em segundo coisíssima nenhuma. Esqueça. Esqueça essa história que ou ele é primeiro ou ele não é nada. Ou nós vamos abrir mão de tudo e colocar a nossa vida no altar, ou nós vamos perder tempo, ficar lendo livros e mais livros, lendo e relendo. Porém, essas promessas não vão se materializar nem na minha vida e nem na sua vida. Só surge efeito na minha vida e na sua vida se nós estivermos de acordo com a nossa vida no altar do Deus vivo. Somente assim surge efeito. É como foi citado no início. Você pode conhecer uma grande empresa que paga o melhor salário, a melhor empresa do mundo, ela paga o melhor salário, ela tem inúmeros benefícios e regalias. Você conhece, olha, é o sonho de todos os homens e mulheres trabalhar nessa empresa. É o sonho. Mas, mesmo conhecendo, mesmo tendo vontade de estar ali, se o nosso nome não estiver no registro, no caderno de registro daquela empresa, se nós não estivermos lá picando o cartão e trabalhando, nós não vamos receber o salário nem os benefícios. Ou seja, para que venhamos a receber aquele ótimo salário, os benefícios, as regalias, temos que estarmos lá, fazendo parte e cumprindo com as nossas obrigações. Mundo espiritual, a mesma coisa. Para que venhamos a recebermos as promessas de Deus, a proteção de Deus, de acordo com o Salmo 91, temos que o quê? Que habitar no esconderijo do Altíssimo. Temos que descansar à sombra do Onipotente. Porque senão, tudo que é dito do 2 ao 16 não é para mim, não é para você. Então, isso nos serve para quê? Para nos despertar. Para abrir a nossa visão, para que venhamos a compreender que ou nós nos lançamos de cabeça no cristianismo, ou nós nos entregamos para o cristianismo, ou vamos perder tempo brincando de servir a Deus. E não podemos perder tempo, porque muitos perderam tempo e muitos foram a óbito e perderam a salvação da alma. Você imagina uma pessoa que ficou anos e anos lendo a Bíblia, dizimando, ofertando, indo na igreja, e quando vai a óbito, ela perde a salvação da alma. Imagina o desespero daquela pessoa. Imagina o desespero que não é. Saber que não tem mais volta. Saber que fez as coisas relaxadamente, empurrando com a barriga. Imagina um desespero. Então, enquanto nós estamos vivos, nós temos a chance de viver o verdadeiro cristianismo. Então, que isso nos sirva de exemplo, que isso nos sirva de lição. Essa é a palavra do Senhor Deus.